Bom dia a todos, meu nome é Kátia de Jaimon, hoje é dia 6/7/2016. Bom, gente, eu vim hoje gravar, lógico que sempre com a intuição chegando, nada é por acaso. Eu acho que eu sempre sou presenteada por Deus, pelos amigos espirituais, enfim, por situações que acomodam e acabam trazendo para mim respostas, né? Como esse ano eu me abri para ter respostas com relação a todos os sintomas que eu tenho de coisas físicas mesmo, doenças, desmaios, enxaquecas, vômitos. Então, este ano eu abri para me dedicar ao estudo da espiritualidade, estudo da conscienciologia. Estou me dedicando, tenho feito os vídeos de acordo com as intuições que eu recebo. Eu venho até aqui e trago para vocês. Então, assim, por que esse tema ectoplasma é um tema que fica batendo a minha porta e eu acho que tem algum fundamento, tá? Porque eu acho que algumas coisas não são explicadas ou está se estudando a respeito, não é uma coisa que é muito falada. Ectoplasmia a gente ouve muito lá no passado, 1920, início do século passado, que fala justamente das materializações, né, como chegou a... Parece que naquela época os espíritos queriam trazer, de alguma forma, as formas, os barulhos, querendo mostrar para nós que, de alguma forma, eles estavam ali presentes, né? Neste atual momento que nós estamos vivendo, que é muito sentimento, é muita emoção, é muita... Tá acontecendo uma série de coisas que a gente para olhar e falar, mas por que está acontecendo tudo isso? Principalmente com a gente mesmo. Para entender um pouquinho melhor isso que eu vou expor, né? Lá no passado, lá quando eu tinha lá meus 20 anos, na minha casa aconteciam algumas coisas de barulhos, dentro de uma prateleira que eu tinha de copos, eles apareciam totalmente rachados, de fora a fora, não era um, mas eram 2, 3, 4 às vezes, e não era causado por nada. A gente acaba sempre querendo dar uma informação e falando, olha, é por causa de calor, é por causa da temperatura, esfriou, aqueceu. Então, assim, a gente sempre quer explicar de alguma forma física aquilo que não tem explicação, pelo menos não por hora. Então, assim, venho estudando o ectoplasma de uma forma mais acirrada, porque estão acontecendo algumas coisas, e não falando em fenômenos físicos, não, porque assim, a minha intenção é desmistificar essa coisa do barulho, da aparição, é desmistificar aquilo que acontece com a gente relativo à nossa saúde. Nós, empatas, sensitivos e médiums, esponjas, temos uma configuração energética onde nós temos maior densificação da energia. Que energia é essa? Então, eu tenho estudado ectoplasmia e tenho postado algumas vezes no site, que é o empatas.com.br, no Pessoas Empatas no Facebook e no grupo secreto que a gente tem lá, que a gente fala muito do que acontece com a gente no físico, no espiritual, enfim. Então, o que tem acontecido
há 2 semanas atrás eu relatei isso no site, que foi uma situação para mim inusitada, engraçada, e acho até que foi para chamar minha atenção para esse fenômeno ectoplasmia. Então, como assim? Eu tenho muitas enxaquecas e isso acontece demais comigo. Esse sábado a enxaqueca voltou a toda, eu fiquei até um pouquinho fora do ar, eu não entrei no site, eu não entrei no Facebook por conta dessa enxaqueca. Me nocauteia, eu tenho que tomar remédio, deitar, dormir, ficar lá quietinha. E fiquei um pouco ausente. A Cris assumiu um pouquinho o Face, né, Cris? A minha amiga de explicações lá, ela do jeito dela, eu do meu, mas a gente se conecta e vamos explicando do jeito que a gente entende. Eu não estou aqui como grande entendedora de ectoplasmia, não, eu estou como uma pessoa que sofre ações da ectoplasmia, né? Então, o que aconteceu há umas 2 semanas? Eu tive na minha dentista, não vou citar o nome dela, porque não tem necessidade disso, mas ela sabe o que eu tô falando, foi real. Eu entrei eu fui para fazer um tratamento dentário e ela antecipou uma situação e que teria que fazer um procedimento que eu fiquei morrendo de medo. Então, ela me pegou de surpresa e eu fiquei com muito medo mesmo. Eu tenho medo de dentista, é uma coisa real, não é brincadeira, é real. Então, assim, sentei na cadeira e ela começou a fazer o procedimento. E por umas quatro vezes a cadeira ergueu o encosto dela. E eu nunca acho, gente, que é fenômeno extrafísico, que é paranormal, nada disso. Eu sempre penso que é algo físico primeiro. Não é uma loucura de, tudo é espiritual. Senão a gente vira fanático e, fanático tá cheio o mundo. Não é nesse sentido. Mas eu pensei comigo, mas o que está acontecendo com essa cadeira dessa dentista, né? Ela está com defeito. Ou ela está encostando a perna no botão e está acionando a cadeira, mas puxa vida, 4 vezes, né? Quando foi algumas vezes já tinha acontecido isso, eu olhei para ela e falei assim, mas o que está acontecendo com a sua cadeira? A senhora está encostando, né, no botão? Ela falou, e eu lá sei o que está acontecendo com a minha cadeira, ela não para. E eu sem perceber, gente, quando a gente tem... Como eu estou fazendo os exercícios de técnica, eu coloquei um vídeo anterior sobre a OLV, o EV, né? Eu tenho feito técnica energética e é uma coisa que está acontecendo até naturalmente. Né? Eu estou em determinado lugar, o EV não, eu falo a OLV mais especificamente, porque como eu tenho que fazer várias vezes ao dia, como tarefa do curso de Conscienciologia do Metadespeticidade com Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, eu tenho tarefa de fazer 20 OLVs por dia. Algumas vezes eu consigo atingir o EV. O EV é o estado vibracional. Então, como eu tenho feito sempre, eu tenho notado que esse movimento energético ele acontece. Ou se eu estiver sendo de alguma forma atacada, ele aciona sozinho. Como o mecanismo começou a fazer parte do meu dia a dia, esse mecanismo ele está sendo acionado quando existe algum alerta, algum ataque, alguma tentativa de retirada de energia. Então, só para tentar entender o que aconteceu. Então, e eu lá com muito medo, sentada na cadeira do dentista, comecei a fazer a prática da OLV.
mas desesperada, eu estava em pânico mesmo. E aí a cadeira movimentando, ela ia para tratar o meu dente e a cadeira se movimentava naquele mesmo momento, né? Ela se assustou diversas vezes. E aí eu perguntei para ela, falei, o que está acontecendo com a sua cadeira? Ela falou, eu nem imagino que seja isso que está acontecendo. Bom, eu acredito que tenha sido umas 7 ou 8 vezes, eu não contei, né? Mas quando terminou, eu expliquei para ela que eu fazia essas práticas energéticas, mas que o medo talvez tenha disparado um desequilíbrio energético de alguma forma que atingiu a cadeira, né? Acionou a cadeira de uma forma que eu não sei explicar. Eu falo para vocês, eu não sou nenhuma expert, não. Eu estou aqui como sensitiva, como empata, como aquela que sente na própria pele os efeitos dessas energias. Que não são negativas, tá, gente? De alguma forma, eu acho que a gente tem que desmistificar isso e aprender que nós estamos aqui, nós somos energia. Agora, o que nós fazemos com essas energias é que são elas. Então, eu voltei para casa, eu ainda pedi para ela, falei, você me faz um favor? Ela falou, olha, eu não sei se a cadeira está com defeito ou não. Eu falei, por favor, verifica se ela acontece com outras pessoas, se ela apresenta esse defeito. Se for isso, de repente, é um problema físico da cadeira, tá com defeito e acabou. E eu, no dia seguinte, voltei a falar com ela falou que não tinha acontecido de novo, até brincou comigo, falou, eu não vou mais te atender, você é bruxa. Então, e não, né, na brincadeira, mas ela ficou receosa realmente. E a semana que vem eu vou ter o procedimento, que é um implante. Eu espero que nada aconteça. Se Deus quiser, eu vou fazer o implante normalmente, sem a cadeira ser acionada, se Deus quiser. Mas ela ficou receosa também, a gente conversou um pouco e nunca mais aconteceu. Então você volta para a explicação, então alguma coisa tem a ver com as energias que eu estava movimentando e que eu desequilibradamente, por medo, disparei uma carga energética que eu não sei dizer ainda o que foi isso, mas foi causado pelo medo. E aí eu comigo mesma comecei a pensar, puxa vida, mas se a minha energia movimentou uma cadeira, né, um encosto da cadeira por medo, o que a gente não faz com essa energia quando a gente tem raiva de alguém ou quando a gente dispara uma energia para determinada pessoa, né? Que acontece muitas vezes no nosso dia a dia, no trânsito. Você amaldiçoa, você briga, você xinga e é uma coisa impressionante que acontece com o ser humano que está desequilibrado, né? Em várias situações, invejas que eu já comentei também lá atrás. Então, olha a capacidade que nós temos com a nossa energia de atingir o outro. É muito sério, gente. Então, a ectoplasmia é uma coisa que eu venho tendo um foco de estudo para esse fenômeno que acontece. E agora aconteceu isso, eu tenho certeza que é para eu voltar meu foco para ectoplasmia e estudar mais. E aí ontem eu postei um livro, chama Um Fluido Vital, chamado Ectoplasma. Ele é de 2005. É muito, muito especial esse livro. Eu achei assim fantástico, tanto que eu postei e li em seguida. Eu li ele inteirinho ontem, com as explicações que precisavam, né? Que eu compreendi. Aí hoje eu achei um vídeo que eu vou postar também em seguida do doutor. O livro, só para ficar registrado aqui, um fluido vital chamado ectoplasma, é do Mateu Tubino. Vale a pena ler, gente, ele tem muita explicação, porque fala justamente do ectoplasma
e o que ele faz com a nossa saúde, sem a questão da materialização, sabe? Eu não quero me ater aos fenômenos físicos que acontecem, de movimentação, de esse tipo de coisa que as pessoas criam fantasmas, né? Onde não existe. São as nossas energias. Nós estamos falando de energias. São as nossas. O que nós podemos fazer com elas. E não só com os outros, mas com a gente mesmo. O que nós podemos mexer dentro de nós. Então, assim, hoje de manhã eu achei um vídeo bacana que eu vou expor para vocês também no empatas.com.br. Ele é do Dr. Flávio Brown, ele é um psiquiatra e fala sobre a saúde e o ectoplasma. Para nós empatas, sensitivos e médios esponjas, é fantástico. Eu falo, não deixem de assistir, porque tem muita explicação bacana. Uma pessoa que é um médico, né? Então, assim, quantas coisas nós não estamos vivendo nesse mundo atual em função de não conhecimento. É por isso que eu falo, gente, estuda, porque você ficar atribuindo fenômenos paranormais, extrafísicos e não saber o que fazer com isso, não adianta de nada, é jogar pérola aos porcos. Você não saber o que fazer com as suas energias é simplesmente você ter uma coisa nas mãos que você pode ajudar através da cura, através de auxílio ao próximo, né? E a gente não sabe. A gente simplesmente é ignorante no aspecto de ignorar um assunto, né? Então, vamos estudar, gente. Cada um que se coloca como vítima, para mim no site, nas mensagens que a gente troca, eu não sei se é um dom ou se é uma maldição. Gente, não é maldição, sabe? Você veio com essa configuração, você veio para fazer alguma coisa aqui. E aí, então tá, eu tenho um dom, eu consigo enxergar, eu tenho um déjà vu, Nós temos inúmeras formas de descobrir coisas, de sentir pessoas, de sofrer o que elas sofrem. Mas assim, o mais importante é a gente saber que a gente tem um dom, sim. É um chamado que nós pedimos esse dom. Cada um de nós que está lá na página, que está discutindo o assunto, não adianta a gente não fazer a nossa parte. Eu já coloquei técnicas diversas para cada um. Vale a pena movimentar a energia. Agora, gente, mais importante do que isso, eu descobri que o ectoplasma, nós, empatas, sensitivos e médiums esponja, nós temos essa configuração de ter mais carga energética. Falam da alimentação, nós temos o ectoplasma das plantas, temos dos animais e temos o nosso. Mas assim, não dá para falar se é da alimentação, é a carne, é um metabolismo. Gente, não me interessa isso, mas o que me interessa é a sensação que nós temos na formação desse ectoplasma, que acaba causando malefícios na saúde. Se você não retirar esse ectoplasma, se você não se limpar desse ectoplasma, você cria sintomas físicos e você pode acabar adoecendo realmente. Como eu falei em outros vídeos também, eu já fui em vários médicos, ninguém achou nada físico em mim. E graças a Deus, não tenho nenhum problema físico. Mas a formação desse ectoplasma é grande. E não acredito que seja só alimentar, não acredito que
pelos vídeos que eu assisti, por tudo que eu estudei, também é de energia que nós trazemos do outro. O pensar no outro, o sentir pelo outro, nós trazemos para nós. Então nós temos que aprender a limpar. Uma das formas de limpar essas energias é doando. Então você tem na Conscienciologia, você tem a TENEPS, que é uma forma de você doar energia dentro da sua casa. Você se programa, se vocês quiserem, depois eu vou colocar aqui o manual, aqui embaixo no YouTube, eu vou colocar um manual da TENEPS. Eu aconselho a cada um fazer a partir do momento que você pode se comprometer com a doação. Você tem que doar de você um tempo. Eu ainda não li esse livro, eu ainda não me sinto preparada para essa doação e esse compromisso, porque é muito sério, você se compromete para o resto da sua vida nessa doação. O que eu faço atualmente? Eu entrei agora numa segunda casa espírita, eu estou numa casa espírita que faz cirurgias espirituais, que também é ectoplasma. As cirurgias acontecem na casa de cada um e a doação de ectoplasma que nós doamos para que as energias aconteçam. Eu digo nós médiums, mais a espiritualidade doando essa energia. E quantas curas não estão acontecendo, né? Através desses processos de cirurgias à distância. São inúmeras casas, não é só onde eu trabalho, mas são várias casas. E agora eu estou numa segunda casa, que eu estou como um passe. Eu estou na câmara de passe e estou auxiliando na doação. Então, gente, existem formas de você liberar esse ectoplasma. No livro que eu postei, do Mateu Tubino, explica como fazer essa técnica de limpeza do ectoplasma. Eu acho que vale a pena a gente tentar, eu acho que vale a pena a gente ter esse olhar do ectoplasma, porque não são só os fenômenos físicos paranormais, e sim os efeitos que eles causam na nossa saúde. Dr. Flávio Brown, ele explica de uma forma especial. Eu vou postar esse vídeo também lá no empatas.com.br. Vale a pena, são 42 minutos e 37 segundos de vídeo. Mas assim que eu aprendi muito com as explicações dele. Você doar, você dar passe, são formas de você eliminar a formação desse ectoplasma. De uma certa forma, para quem faz projeção astral, o ectoplasma densifica muito e é mais difícil a projeção acontecer. Então, a gente tem que se limpar o tempo todo, né? Essa sobrecarga que a nossa configuração acaba acontecendo, nós temos que aprender a limpar, né, energeticamente, como tirar esse ectoplasma, renovando as nossas energias. Então lá ele explica de várias formas. Você tem uma respiração que você faz, respira pelo nariz e solta pela boca. Outras formas são de puxar junto com a respiração, porque nós excretamos essas energias através de respiração dos ouvidos. Às vezes nós temos acúmulo, né, de energia nos ouvidos, na garganta, são os pontos mais atacados, cabeça, estômago, né, a parte do intestino. Então nós eliminamos essas energias através das fezes, da urina, do suor, da tosse, do vômito.
Então, quando densifica muito, muitas vezes nós precisamos vomitar. Eu nunca entendi por que eu vomito tanto. Então, eu acho que hoje eu acabei encontrando essa resposta através do vídeo do Dr. Flávio Brown, do livro que eu li. Então, tem lógica tudo isso. Agora, como que nós vamos nos defender de todas essas formas? É auxiliando o nosso próximo. Olha só que bacana que é. Doando nossas energias, que nós temos a mais. Nós temos essa formação energética que é para ajudar na cura. O ectoplasma ele é muito utilizado para cura, gente. Então, cada um no seu local, numa casa espírita, num centro de umbanda, eu só não sei nas casas evangélicas porque eles não aceitam esse tipo de energia, né? Então, não sei como funciona lá, mas de alguma forma procure respostas, né? Não dá pra gente viver doente, não dá pra gente viver com dores, né? Acúmulos de energia acontecem em nós e acho que nós temos que descobrir como fazer isso. Eu tô aqui como aquela que sofre as causas da ectoplasmia, da empatia, da sensibilidade que eu tenho. E assim, gente, vamos doar, vamos tentar modificar esse padrão, doando nossa energia, doando nosso amor, porque através dessa doação é que nós vamos melhorar. Olha como Deus é perfeito e como o universo é perfeito. Se nós fizermos a nossa parte, tirando o egoísmo de lado, gente, o que é você ir em algum lugar, em alguma casa, doar a sua energia, receber um tratamento espiritual, aprender? Vamos sair do nosso comodismo, vamos sair da nossa preguiça de ficar dentro de casa. Tem tanta gente precisando de nós lá fora. Ou até pela TENEPS, você faz a doação de dentro de casa. Então você não precisa nem sair da sua casa, mas é doar o que você tem a mais, né? Se você veio com essa configuração, doa o que você tem de amor, de energia para cura, sabe? E vamos modificar o nosso planeta, vamos modificar as pessoas que estão à nossa volta, vamos praticar o passe, vamos doar para quem está do nosso lado. Olha, o Saulo às vezes comenta que vamos doar nem que seja por egoísmo, para a gente melhorar quem nós somos, né? Se a gente puder doar e ficar um pouquinho melhor, já valeu a pena. Então, acho que cabe a cada um modificar esse padrão. Eu tô aprendendo. Eu falava que era por amor, é por amor, mas é pela dor também, porque se não fosse tantos mal-estares que eu sinto com essa configuração que eu trouxe, eu não teria chegado até aqui. Então eu falo que a mediunidade, a sensibilidade, a empatia, ela é um dom sim, porque ela precisa, você precisa doar aquilo que você tem de amor, que você capta a mais, para você ficar bem. Olha só como o universo é sábio e tem tanta gente precisando, gente, é muita gente. Então vamos fazer a nossa parte, aquilo que nós acumulamos, em vez de adoecer, vamos curar o nosso irmão, vamos curar aqueles que precisam, doando nossas energias que nós temos de montão. Nós, empatas, temos essa formação energética, essa captação de ectoplasma
pelas plantas, pelos alimentos animais, seja lá o que for, e pelos nossos próprios sentimentos. É o acúmulo disso tudo que nós precisamos doar. Espero de coração que cada um encontre o seu jeitinho, a sua fórmula. Eu estou encontrando a minha, estou vindo aqui dividir com vocês. Para mim foi muito, muito importante essa descoberta. Eu quero modificar esse padrão meu de energia. Eu quero doar mais. Eu já faço essa doação em 2 casas. Eu quero doar mais, eu quero aprender a fazer mais isso para que eu não sinta tanta essa carga pesada, né, do ectoplasma, que eu estou descobrindo que é o ectoplasma que causa tudo isso. Então, de alguma forma, nós recebemos esse material a mais, mas nós temos que aprender a doar, eliminar e ficar bem, né, se sentir bem. Não é se trancando em casa. Olha só como eu já falava isso e é muito sério, porque não é você virando ermitão, ficando dentro de casa sozinho, enfiado debaixo do cobertor e ficando doente, evitando pessoas que você vai melhorar. Não, é você doando, é você vivendo com o teu próximo e fazendo o melhor que pode para ele, para você sentir essa melhora no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Quanto mais você doa, quanto mais você aprende, quanto mais você melhora, mais conexão você tem com o alto. As intuições estão vindo, elas estão melhorando cada vez mais. E eu sou muito, muito grata por tudo isso que está acontecendo, por ter vocês que estão aí assistindo, né, por estarem curtindo cada vez que vocês vão lá e curtem, vocês compartilham, essa ideia vai expandindo. Eu tenho muita responsabilidade de estar aqui com vocês, passando o meu aprendizado. Eu não sei termos técnicos, eu sei o que acontece no meu corpo, físico e espiritual, e posso dizer para vocês, se eu fui vítima, se eu de alguma forma sofri essas situações, foi por ignorância minha. Então, eu falo que tudo que eu aprendo tem que ser na base da porrada mesmo. Toma um murro no estômago, vai lá aprender. E aí eu tento trazer para vocês, para que vocês não sofram como eu precisei, né? E eu ainda passo por situações. Então, como é uma descoberta nova, que está vindo à tona, estou eu aqui de novo dividindo com vocês. Espero que vocês tenham assimilado isso como eu assimilei. Para mim é muito, muito certo tudo isso que eu li, que eu assisti do Dr. Flávio Brown. Eu vou postar também aqui embaixo. Um grande abraço, gratidão enorme, porque vocês que estão aí me fazem estudar do lado de cá, né? Se está acontecendo tudo isso comigo, é graças a eu trazer aqui para vocês tudo isso que eu tenho aprendido. Gratidão, muita paz, muita luz e uma excelente semana a cada um que está aí assistindo. Um grande abraço.